Eu vou dar um pouco para a Daniela, para a Maria, que está aqui. O Thomas também, acho que eu vejo falar. Mas os mais antigos, a Rosângela conhece o modelo. Mas o que a gente faz aqui é se reunir para ter confraternização do corpo de Cristo e para estudar a palavra de Deus. Então, tem irmãos aqui de outras igrejas, de outras denominações, mas não somos uma igreja, tá? A Maria perguntou, não somos uma igreja, mas nós gostamos da palavra de Deus e somos servos de Cristo. Então, estudamos a palavra juntos. Muitos de nós aqui têm as suas igrejas, vão para os seus cultos ao longo da semana, mas nós aqui nos reunimos para estudar a palavra, para trocar ideias, para discutir muitas vezes questões que no dia a dia às vezes a gente tem que conversar. Então, esse é o propósito do Intel. A gente hoje se reúne online também, então temos ali, daqui a pouco, acho que tem irmãos que vão conectar, tem irmãos até do Brasil, pessoas do Brasil se conectando. O online veio por conta do Covid, mas a nossa ideia é que a gente volte para o presencial, porque é um dos mais gostosos, né? Tem as comidinhas, né? A gente já vem o convívio, vem todo mundo junto, que é muito legal. Então é isso, esse é o Intel. Hoje a gente tem a Gabi trazendo o estudo em Hebreus, capítulo 6, a gente está estudando o livro de Hebreus juntos. A Gabi vai continuar o capítulo 6 hoje. E é isso. Espero que para os novatos seja muito bom. Espero que aqueles que estão voltando, né? Tipo o Gabriel, seja ótimo. Irmãos antigos, jovens também. Né, João? É isso aí, pessoal. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar para abrir o nosso momento de hoje. Depois a gente vai finalizar aqui com uma canção e depois a Gabi. Então vamos lá. Deus de amor, eu te agradeço, Pai, por essa noite, por esse dia especial. O Senhor trouxe aqui as pessoas maravilhosas, Pai, por essa estar em e principalmente, Pai, ouvindo a tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós aqui. Nós cremos, Pai, que tu falas conosco, esperamos hoje ouvir a tua voz através do estudo, esperamos crescer, Pai, na comunhão contigo, para poder caminhar, Pai, nesses tempos que estamos vivendo. Cremos, Pai, que tu és o nosso refúgio, a nossa morada, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, Pai, cremos principalmente em Ti. Temos esperança de uma vida plena. Por isso eu te peço que hoje, nesse momento, agora, esse momento que o Senhor já separou, né, que seja somente para Ti, que nós possamos ser teus servos aqui de uma forma que te agrade. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pai Isaac, Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel só está ouvindo ali, ó lá. Dá o recorde. O Gabriel nem ouviu? Eu ouvi, mas. Eckerson tá. Boa noite, Eckerson. Gabriel, você está ouvindo? Eu tô, vocês estão me ouvindo? Muito bem, alto e claro. O Eckerson está dando boa noite aí para todo mundo. Está ouvindo, né, Eckerson? Beleza. Deus promessa. Vamos apresentar? Essa música fala muito desse que a gente vai estudar hoje fala muito sobre Deus. Deus que não muda. A história muda, nós mudamos, mas Ele não muda. E as promessas que Ele tem para nós, elas vão acontecer. A questão é sempre, né, que nós cremos, né? Sei que os teus olhos
Gabriel, você deu recording? Ei, pai. Demetrios, está gravando. Boa noite, Ju. Boa noite, Ju. Acho que todo mundo aqui conhece, não precisa me apresentar. Já dei boa noite para todo mundo. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, porque nós cremos, né, que a Palavra de Deus, ela é de Deus, né? É uma palavra santa, uma palavra que tem poder. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é estudar essa palavra, pela própria palavra, o máximo que a gente puder. Tá? Eu gostaria de orar mais uma vez. Eu gostaria que vocês, cada um de vocês, pensasse agora no porquê está aqui. Todo mundo, é bom estar aqui, a gente gosta de estar aqui para ver as pessoas, essa comunhão é importante, Deus nos criou para isso, mas o objetivo principal que nós estamos aqui é por Deus e por Jesus Cristo. Então, eu queria que a gente fizesse uma oração agora e que a gente pedisse para que Deus falasse no nosso coração de verdade, que a gente pudesse sair daqui diferente do que a gente entrou e que os propósitos de Deus para essa noite sejam cumpridos nesse lugar. Tá? Eu vou orar. Deus de amor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de como não merecedora poder falar, ler a tua palavra santa. Eu te peço que o Senhor abra o coração de cada pessoa que está aqui, a mente, para o Senhor falar aquilo que o Senhor tem para falar essa noite, Senhor. Eu peço a unção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus que nós cremos, o nome sobre todo nome. Amém. Bom, a gente está estudando o livro de Hebreus, para os que estão, se você puder projetar. Um livro que fala muito sobre Jesus, tá? E a gente está no capítulo 6 desse livro, no finalzinho, né? A gente vai falar aí dos versículos 13 ao versículo 20. E o Demetrios fechou na semana passada até o verso 12. Então, eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Hebreus 6. E aí, a gente falando um pouquinho do último verso, Hebreus 6, 12, diz o seguinte: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebe a herança prometida. Então, na semana passada, a gente falou muito da questão do povo que estava se tornando negligente, né? O autor de Hebreus chamando a atenção desse povo para que não caísse, né? Para que não desistisse da caminhada com Jesus. E aí ele termina no versículo 12 dizendo que a gente imite aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Porque a partir do verso 13, ele começa a citar a fé e a paciência de Abraão, né? E os que recebem a herança prometida, o que isso significa, né? Então, vamos ler lá em Hebreus 6, de 13 ao 20, que é o último versículo, diz assim a palavra do Senhor. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança ao nosso propósito. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu,
onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Bom, então, aqui, na verdade, o slide 2 aí, se você puder colocar, nós temos como tema-chave, né, que Deus é quem garante a promessa. Então, aqui, o autor ele vai falar para o povo hebreu, né, e fala a nós até hoje, que é para a gente se apegar firmemente à confiança, porque é Deus quem garante essa promessa. Né? Então, o autor vai falar nesse finalzinho de Hebreus 6 sobre isso, e também que essa esperança que nós temos, ela é Jesus Cristo. E aí, a gente focando agora dos versos 13 ao verso 15, né, que diz, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, aqui, o autor está querendo colocar a Deus como a confiança desse juramento. Né? Geralmente, quando a gente jura por alguma coisa, quando as pessoas juram por alguma coisa, juram por algo maior e algo que traga confiança, né? Para poder pôr fim àquela discussão. Então, geralmente, eu juro pela minha mãe, eu juro pela vida do meu filho. Né? Se você jura por algo que vai trazer aquela pessoa tá falando sério. Deus não tem por quem jurar, mas que seja maior do que ele. Então, Deus, nessa confirmação da promessa, ele jura por si mesmo. Por quê? Porque ele é imutável, porque ele é firme, porque ele é grande, porque não há nada maior que a gente possa jurar, que Deus possa jurar que não seja por ele mesmo. No 14, né, diz, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aqui é uma referência a Gênesis 22, que é o que a gente vai dar uma olhada agora, tá? O autor, ele faz uma referência aqui a Gênesis 22, por essa questão da promessa, mas também muito pela questão da fé de Abraão. E essa fé que ao longo da palavra de Deus, a gente vê que ela foi prestada com justiça. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Por que o autor ele usou esse texto, né? E não, por exemplo, a questão da promessa dele ter um filho, né? Que também foi uma promessa que Deus fez a ele no capítulo 15. E fala também, né, no verso 15, foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aqui é uma referência à fé e à paciência de Abraão, a fé e a paciência que o autor de Hebreus diz que a gente tem que ter para poder alcançar essa promessa, pede para persistir, para eles não desistirem, e também é um chamado para nós, para a gente refletir em tudo que engloba essa questão da fé e da paciência que Abraão teve. Quão grande ela foi. E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa ir lá no texto de Gênesis 22. Eu vou pedir para o Demetrios ler para a gente. Gênesis 22, de 1 a 18. Vamos ver. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho.
e os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, pois por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Amém. O que o texto fala? É um texto muito conhecido, quando Deus pede a Abraão, né, o seu filho, seu único filho, e Abraão obedece, né? Abraão entrega seu filho, seu único filho. Abraão crê, Abraão já tinha recebido a promessa de que a partir dele seria feito, né, ele teria uma grande descendência. Né? A gente conhece, acho que todo mundo aqui conhece bem essa história. E Abraão, ainda assim, ele creu que Deus iria prover. Ele teve fé, né, que Deus iria prover. E ali, né, Deus fala, né, juro por mim mesmo, o anjo do Senhor fala, juro por mim mesmo, né, confirmando a promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus poderia simplesmente ter dito, olha, eu vou fazer, lembra a promessa que eu te fiz? Porque você me obedeceu, eu vou fazer, mas Deus teve o cuidado, né, o amor, a misericórdia, o carinho de dizer, olha, eu juro por mim mesmo, que eu vou completar essa promessa. E o que isso quer dizer para nós e para os hebreus, né? Quer dizer um pouco mais, né, do que o próprio momento de Abraão. Ao longo da Bíblia, né, a gente vê que a fé de Abraão ela foi acreditada como justiça. Abraão, ele creu que Deus ia prover, que ele ia prover. Repara que Abraão ele já tinha Isaac, então Deus já estava cumprindo a promessa que ele tinha feito a ele, que ele seria pai de uma grande nação e que seria através do filho dele. Então Deus já estava provendo naquele momento. Mas Abraão, ele creu que a promessa seria cumprida, ainda que ele entregasse esse filho. Né? E a palavra de Deus vai dizer, em Romanos 4, por exemplo, que essa fé ela foi acreditada como justiça. Né? O que é justiça? Quando a gente é justificado, nós não temos a capacidade de sermos justos, né, nesse mundo, de sermos limpos. E Jesus, através do sangue, do sacrifício dele, ele nos justifica. Então, a palavra de Deus diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Devemos ter a mesma fé de Abraão. A mensagem que o autor está passando para os hebreus vocês precisam ter essa fé de Abraão. Você entende? Abraão, ele não duvidou. Abraão, ele entregou tudo. Abraão negou a si mesmo. É dessa fé que eu estou falando para vocês. E é dessa fé que Deus fala para nós hoje através da sua palavra. A mesma mensagem que estava sendo passada ali para os hebreus é a mensagem que é passada para nós hoje. A gente é chamado a ter essa fé, uma fé de não duvidar, uma fé de entregar tudo. Né? Será que somos capazes de entregar tudo como Abraão entregou? Uma fé de negar a si mesmo. Muitas vezes temos que negar nossas vontades, muitas vezes temos que negar o nosso eu, quase sempre, né? Se não for sempre. Então, é dessa fé
Quando o autor de Hebreus está falando ali, tenham essa fé que outros tiveram, imitem aos que tiveram essa fé iniciada em Abraão, essa fé ela vem com um conjunto de ações que nós temos que ter para poder entender o que o autor ali está dizendo. A promessa feita a Abraão continua sendo cumprida em nós. Então, por que essa promessa continua sendo cumprida em nós? Porque a palavra de Deus ela vai dizer que todos aqueles que, como Abraão, creem em Jesus Cristo, nós somos herdeiros da promessa, nós somos herdeiros da promessa. Então, nesse momento da história de Abraão, Deus está fazendo aqui a questão de fazer, de fato, dele uma grande nação, está falando ali do povo judeu, mas muito mais, um propósito maior. Ele está falando da fé em Jesus, em todos que tiverem a fé, como Abraão teve. Todos esses são herdeiros da promessa, são filhos de Abraão. Não só os judeus, mas todos que creem, tanto os judeus quanto os não judeus, que creem em Jesus, da forma, né, que Deus já vem provendo, e Deus ainda proverá. Essas pessoas, todos nós, e os hebreus e os judeus, somos filhos de Abraão. Por isso que Deus até hoje cumpre a promessa dele. E é o último bullet aí, né? A provisão se cumpriu em Jesus Cristo e Deus continua provendo. Então, o que a gente vai ver mais adiante que o texto também fala do propósito imutável do Senhor. O que o autor está querendo dizer com isso? Então, só para a gente voltar e não perder esse nosso texto em Abraão, Deus tem um propósito maior, né? Ele estava ali cumprindo um propósito também em Abraão, mas para cumprir um propósito maior. Que propósito é esse? O propósito de reconectar todos, né? De religar, de nos religar com Ele através e por meio de Jesus Cristo. E quando ele cumpre a promessa dele em Abraão, ele está cumprindo a promessa em Abraão e ele está cumprindo, acima de tudo, um propósito maior que ele tem, que existe antes da fundação do mundo, que é reconectar a gente com ele, tá? Por meio de Abraão. Então é importante a gente entender esse contexto. Gabi, se você me permite só, essa figura de Abraão, ela tem uma simbologia importante, porque ali Deus poupou o filho de Abraão, mas ainda assim creditou a Abraão a fé que é o nosso modelo. Mas lá na frente, Deus não vai poupar o seu próprio filho. Não. Então, você vê como é que Deus, nem naquele momento, trouxe para ele o peso, trouxe para Abraão o peso, né, do propósito dele. Ele poupou o filho de Abraão. Então, Abraão saiu ainda com o seu filho, foi abençoado e continua sendo abençoado. Mas Deus entregou o seu filho, Jesus. Então, Jesus era aquele cordeiro ali retratado, aquele cordeiro que aparece ali, que foi providência de Deus. Lá na frente é Jesus. Abraão, exemplo de fé. Só para a gente falar um pouquinho sobre a fé, né? Então, o autor chama atenção para a fé que Abraão teve, que é o que a gente acabou de falar. Lembrando que algo estava desencorajando, né, aquelas pessoas naquele momento, por isso ele está chamando, né, ele está fazendo esse encorajamento, e isso se aplica totalmente para nós. Muitas vezes, algumas coisas nos desanimam na caminhada com Jesus Cristo, né? Então, ele chama atenção para isso. Olhem para Abraão, vejam que Deus cumpriu a promessa nele, vejam quem é o Deus a quem a gente serve, é o Deus que cumpre, o Deus que faz promessa e cumpre suas promessas. Né? E aí a gente se pergunta o que nos desencoraja hoje, né? Acho que cada um pode fazer essa pergunta para si e responder para si mesmo, né? O que me desencoraja hoje? O que muitas vezes hoje me faz desanimar, me faz cair? É o meu próprio eu, é o mundo, né? Vamos olhar para o Deus a quem a gente serve, o Deus que tem propósitos, né? Um propósito infinito, ele cumpre as suas promessas. Mas aí, alguém pode se perguntar, tá bom, eu quero ter essa fé de Abraão?
Como é que eu faço para ter essa fé, né? Ela mudou aberto, né? Bom, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 2:12, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A palavra de Deus também diz que Jesus é a palavra. Tá? Então, a importância que a gente tem, que a gente dá ao estudo da palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Antigamente, as Bíblias são escritas Bíblia Sagrada, né? Sagrado, a palavra de Deus. Porque lá em Romanos 10:17 diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, Gabriela, você está dizendo que enquanto eu estudo a palavra, eu aumento a minha fé? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Quando a gente estuda a palavra com o coração aberto, para entender, para buscar o Senhor, Ele fala conosco, porque eu creio que essa palavra é viva. E essa palavra é eficaz, conforme a gente já estudou no livro de Hebreus. Tá? Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Então, é através da palavra que a gente encontra Jesus. Então, para revisar, né, e aí acrescentando os versos 17 e 18, eu vou ler de novo até o 16, porque talvez agora faça mais sentido para a gente, e aí a gente começa a analisar os 17 e 18. Se alguém quiser acrescentar, falar, fica à vontade, tá, gente? Deve ser mais descontraído, mais sério, mas eu não vou pegar se alguém quiser falar alguma coisa mais. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior em jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito como fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus muda, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós próprios. E aí eu coloquei em negrito algumas palavras, né, alguns textos, que a gente vai dar uma olhada agora com mais calma, que é a natureza imutável do seu propósito, que a gente já falou aqui, qual o propósito maior do Senhor, os herdeiros da promessa, que são todos que têm fé em Jesus Cristo, a mesma fé que Abraão, né, demonstrou, e a esperança a nós proposta, que é Jesus Cristo. A esperança a nós proposta é Jesus Cristo. Então, falando um pouquinho aí da natureza imutável do seu propósito, é o que a gente disse, né? O propósito maior do Senhor é nos conectar novamente com Ele. Né? E Ele cumpre esse propósito através de Jesus Cristo. E nos pede que tenhamos fé. Né? Deus poderia simplesmente ter criado robôs, mas não é isso que somos. Temos as nossas escolhas e temos a nossa parte a fazer. Aí por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que Deus colocou cada um aqui hoje para reforçar isso. A busca a Deus é o nosso papel. Né? Olhar, estudar a palavra, buscar Jesus Cristo. Não é algo que vai acontecer se você não buscar, se você não fizer a sua parte. E aí eu queria ler lá em 1 Pedro 1, de 17 a 21. Alguém gostaria de ler? Pode ler também. Está no slide? Está no próximo slide. Mais um. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Você falou isso semana passada, né, online? É interessante você pegar para ler, né? Então, assim, o texto ele é bastante completo, né? E aqui ele casa muito, né, com o que a gente está estudando agora, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, né? E esse resgate ele teve um preço, né? Ele fala aqui no 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é o preço, né? O preço que foi pago pela vida de cada um de nós que está aqui. E Deus hoje chama cada um de nós a responder. Qual é a resposta que você tem para esse resgate que eu fiz da sua vida, né? Um preço tão alto que foi pago. Foi pago um alto preço pela sua vida. Qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Qual é a resposta que você quer dar para Deus hoje? O que Deus quer é a sua vida. E ele fala aqui, né, no 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Está falando aqui, né, do sacrifício de Jesus, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, quando eu falei, né, que Abraão foi inserido num propósito maior, Deus estava cumprindo uma promessa em Abraão, estava, dele ter filhos, estava, mas o propósito maior, como Abraão estava pendurado, era o propósito de reservar todos em Jesus Cristo. Nós estamos debaixo desse propósito do Senhor, cada um de nós aqui. Cada um dos hebreus que estavam ouvindo a palavra naquele tempo estavam debaixo desse propósito maior, que existe antes da fundação do mundo. E no 20 ele fala, né, por Jesus, credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança, de novo aqui a palavra de Deus falando de fé e esperança, e para que a gente fale de fé e esperança lá em Deus, estivessem em Deus. De novo aqui falando, olha, confie em Deus, nesse Deus que nós estamos estudando. Eu achei esse texto falou muito no meu coração durante a semana, o texto de 1 Pedro. E aí, né, a esperança a nós proposta, que esperança é essa? Né? A gente viu que essa esperança é Jesus Cristo. Como você vê essa esperança em Jesus? Né? Ninguém precisa me responder, eu acho que cada um tem que responder para si e para Deus. Como você vê essa esperança em Jesus? Esperança de quê? O que nós esperamos? O que nós esperamos? Todos aqui se dizem cristãos. Quem é Jesus para você? Você é um seguidor, o cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo para você? O texto em Hebreus diz para a gente ter esperança em Jesus. Esperança de quê? Esperança de quê? Essas coisas precisam ser respondidas por nós, né? Quando a gente se aproxima de Deus, se aproxima do trono da graça. Para que verdadeiramente a nossa fé, ela aumente, a gente entenda quem é esse Jesus Cristo, quem a gente serve. E Deus quer se revelar para você. Guarde isso essa noite. Deus quer se revelar para você. Por isso Ele te trouxe aqui. E a gente compartilhou lá em casa, né, no texto de Jeremias 29, também é lindo demais. A gente vai ler aqui agora, de novo. Aqui Deus está cumprindo um propósito específico, sim, nesse povo que estava cativo na Babilônia, mas também falando, né, do futuro que nós temos, que não era o futuro, porque o futuro que a gente tem nessa terra não é um futuro bom, é só a gente olhar em volta as coisas que acontecem, né? Deus aqui está falando, sim, para o povo que estava cativo na Babilônia, mas nós estamos pendurados no propósito maior. Então, aqui no texto de Jeremias, vocês também vão enxergar que Deus aqui está falando da promessa, da nova Jerusalém, onde todas as coisas serão restauradas, nós seremos restaurados, a natureza será restaurada,
tudo será restaurado. E será no futuro, né? Que é esse futuro que é falado lá em Jeremias. Vamos ler. Jeremias 29, 10 a 13 diz assim: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, aqui a gente pode entender que o Senhor está falando do nosso futuro, né? A nossa esperança no futuro que Ele promete, na Nova Jerusalém. Mas aí você pode perguntar, Gabriela, então aqui eu não espero nada? A forma como eu entendo, Jesus Cristo, Ele não nos prometeu uma vida aqui sem aflições. E eu não acredito que tenha ninguém aqui que não tenha passado por uma aflição. Porque Jesus Cristo não prometeu isso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a garantia que nós, cristãos, temos é que no meio das aflições, nós temos Jesus no barco conosco. Isso faz toda a diferença. Porque Jesus traz paz, porque Jesus traz confiança, porque Jesus nos faz ver as coisas com uma outra perspectiva. Então, aqui nós teremos aflições, sim. Mas nós temos Jesus conosco, porque Ele disse, eu vou, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o Consolador. Pelo próprio nome já diz, Ele nos consola nas nossas aflições. Nós não estamos sozinhos aqui. Mas Ele também, ele faz uma promessa para o futuro, como diz aqui em Jeremias, né? Ele está fazendo a promessa para o povo que está cativo na Babilônia. Se vocês continuarem no texto em casa, eu convido vocês a lerem todo o capítulo de Jeremias 29. Ele fala, casas, deem seus filhos em casamento. Deus estava cuidando ali, eu vejo o amor de Deus aqui. Então a gente leu que por amor de vós, Deus os ama. A palavra de Deus diz em João 3,16, todo mundo, acho que aqui a grande maioria sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Pronto. Gabi, e assim, semelhantemente lá no texto de Hebreus, aqueles irmãos ali estavam em período de tribulação forte, porque eram perseguidos, estavam tendo provavelmente a morte, né? Os cristãos daquela época em Roma estavam sendo massacrados por Nero. Aqui em Jeremias, esses irmãos estavam indo para um cativeiro de 70 anos, estavam sendo levados como prisioneiros por 70 anos. Então a vida deles também não era fácil. E da mesma forma que o irmão, que o autor de Hebreus escreve para esses irmãos lá, Deus fala aqui por Jeremias, o profeta. E aí você leu até o 13, mas eu queria ler até o 17 aqui. Olha como Deus ele aumenta o plano, né? Como você falou no texto de Gênesis, né? De Abraão lá, que ele continua cumprindo. Ele diz assim, ó. Primeiro, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Né? Ou seja, Jesus, na palavra de Deus diz, Jesus falando para os discípulos, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. É Deus se deixando ser encontrado. E ele continua dizendo, ó, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro. Então está falando especificamente desse povo que está indo para o cativeiro, mas ele continua, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde dispersei e trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então repara, fala para trazer aqueles dos cativeiros que estavam ali, um grupo específico, e depois fala para reunir de todas as nações. Agora o texto já está indo muito além, está falando de todos que servem aqui, são espalhados pelo mundo e Deus nos reunirá. Então é só para mostrar o quanto o propósito, existe um propósito maior e muitas vezes o propósito local vai acontecendo. Deus usa a nossa vida aqui, mas usando a nossa vida aqui, ela está debaixo de um propósito maior que impacta em vários outros lugares, de várias outras formas. Versículo 10, pode ir mais um. Deus torna possível o nosso acesso a Ele
através de Jesus Cristo. E aí a gente já está caminhando aí para os dois versos, né, os dois últimos versos, Hebreus 6, 19 e 20, onde ele diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A nossa esperança firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, só para dar o contexto que eles se perderam nos estudos anteriores, né? O povo judeu, ele tinha, né, um sumo sacerdote, né, quem oferecia sacrifício pelo pecado do povo. E somente esse sumo sacerdote, na época dos judeus, no Velho Testamento, é que podia entrar no que eles chamavam de Santo dos Santos, né, no Santíssimo, era o lugar onde estava Deus e tinha um véu. No momento em que Jesus é crucificado e que se cumpre a promessa nele, a palavra de Deus vai dizer lá nos relatos que o véu se rasgou de cima e embaixo. É uma analogia a esse véu, porque agora, a partir de Jesus Cristo, a gente não precisa mais da figura do sumo sacerdote para o perdão dos nossos pecados e para levar as nossas petições a Deus. Nós, por meio de Jesus, podemos falar com Deus, levar nossas petições a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados a Deus. Tá? Por isso que ele fala, ao adentro do santuário interior, por trás do véu. Isso só é possível, né? Por causa de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez. Pode falar. Eu só quero comentar que a carta aos Hebreus, ela traz essa visão maravilhosa do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que é essa visão da linhagem de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, né? E se a gente pensar, esses irmãos que o Demetrios falou, né, que a gente está falando aqui, eles são novos cristãos que vieram do judaísmo, certo? Um lugar de extremo ritual, onde tudo era palpável, onde tudo, eles podiam sentir o cheiro. Eles estavam acostumados com aqueles rituais todos. E aí vem alguém que fala assim, não, agora não é tão mais monumental. Agora não é imagem, não é isso, agora é fé. Agora você é o santuário, né? Então, é algo que eu penso naquela época, né? Como que esses irmãos estavam se sentindo, né? Gente, como assim? Eu não posso pegar, eu não posso faltar, né? E só para terminar, Gabi, eu não queria trabalhar, porque está muito maravilhoso realmente as compartilhar. Isaías 41, 19, a Gabi falou dessa reconciliação, né? A alma humana que busca se reconciliar com o Criador, foi o que ela falou. A importância de nos reconciliarmos com o Criador. Em Isaías 41, 19, fala sobre um jardim que brota. Sobre um jardim que o próprio Deus vai fazer brotar dentro de nós, dentro desse santuário. Eu gostaria de ler. Que ele fala assim, ó, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Se a gente fosse estudar essas plantas aqui, cada uma tem um significado, e é no deserto, no ermo, ele fala, conjuntamente, porém, no ermo, no deserto. Ou seja, onde o Senhor não habitava, onde não tinha lugar de reconciliação, agora o Senhor faz nascer um jardim através a parte da nossa fé, né? Algo muito bonito. Muito bom. E importante também, né, a gente pensar que as dificuldades que esse povo encontrava, a gente encontra também, de formas diferentes, religiosidades diferentes, problemas diferentes, engasga, tropeça em coisas diferentes, mas engasga e tropeça também. Porque se não servisse para nós, não caparia, a gente não faria aqui estudando, né? Mas esse povo, não, nós somos iguais. Com as nossas realidades, nós somos iguais. E é nisso que a gente precisa, perante o Senhor, pedir para Ele mostrar, para que a gente possa avançar, né? Para que a gente possa ficar firme. Então, no próximo slide, a gente já fala do 20.
onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, hoje, senta à destra do Pai, intercede por nós. Né? E na época da lei, na época do Velho Testamento, obviamente, os sumos sacerdotes morriam, tinham que ser, né? Outra pessoa tinha que assumir, tinha que ser levantada outra pessoa para aquela função. Jesus fez isso em definitivo, né? Jesus é sumo sacerdote para sempre. Ele assumiu esse lugar, é ele agora que intercede por nós, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e não vai mais ser substituído, sempre. É a palavra que é dita, né? Tornando-se sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, só para a gente recapitular, os sumos sacerdotes eles tinham que ser da linhagem de Levi, né? E a palavra de Deus vai dizer que Jesus não é, Jesus é da tribo de Judá, né? Que tinha toda essa questão do povo judeu. E aí fica o gancho aí para o capítulo 7, na semana que vem, onde o estudo em Hebreus vai falar um pouco mais a respeito dessa questão de Jesus ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que aí entra o ponto que a Lohane estava falando, que é, para nós, talvez isso não faça muito sentido. O que significa ser da ordem de Melquisedeque? Eu entendi que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus ele intercede, é o mediador entre os homens e Deus, mas para os judeus que viviam sob um modelo onde tudo é palpável, tudo é escrito, né? Tudo é roteiro, para os judeus isso aí tem uma relevância absurda. Por quê? Porque os judeus tinham todo um sistema, né, de sacerdócio, era tudo. E quando Jesus se coloca nesse papel, a primeira coisa que o judeu vai falar é: mas vem cá, você é de Judá. Dentro aqui do meu registro histórico, os sacerdotes são da tribo de Levi. Você está errado. Né? Então, isso para o judeu já dava um erro de lógica, o programa não rodava. Estava na tela azul, né? Porque se você, Deus, me disse que a ordem dos sacerdotes é uma, e você está dizendo que Jesus é um sacerdote, logo ele está errado porque ele não é dessa ordem. Aí entra o personagem Melquisedeque, que é o assunto do próximo estudo, capítulo 7 vai falar somente desse personagem. Esse é um personagem que aparece, e muitos estudiosos entendem que ele é um estereótipo de Cristo lá no Velho Testamento, né? O próprio Cristo no Velho Testamento. Por quê? Porque ele é um sumo sacerdote, só que ele é superior a toda a ordem dos levitas. Por quê? Primeiro, porque ele vem antes. Os levitas nem existiam no tempo em que ele aparece. E segundo, que o personagem que a Gabi falou hoje bastante, cuja fé nós somos modelo, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então, aí você percebe a relevância de Jesus. Jesus, o texto diz que ele é da ordem, ou seja, ele segue essa ordem, ou seja, ele já é, por definição, superior a todo o sistema de sacerdócio dos judeus. E não só isso, né? Ele é superior a Abraão, porque Abraão foi abençoado por esse sacerdote, sumo sacerdote, que é Jesus. Mas a gente vai ver bastante sobre Melquisedeque no próximo estudo. Acho que fica aí o convite. Gabi quer parar por aí. Não, tá, foi. Então, o que nós vimos hoje? Pode passar, amigo. Pode ir. Não se tornem negligentes. Acho que é a mensagem do povo hebreu, mas que cabe perfeitamente para nós. Né? Cuidado para a gente não ser negligente. Avalie. Né? Faz o exercício de avaliar se você não tem sido negligente em estudar a palavra, em obedecer a palavra, em ter uma vida de oração, tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer para estreitar um relacionamento com Deus. Segundo, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. É Deus que garante a promessa. Então, é o que o texto fala, né? Que é para a gente
buscar ter essa fé, a gente viu como a gente faz, né? No botão que a gente aperta, e sempre lembrando que é Deus quem garante, é o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos deu Jesus Cristo. Quando estiver desanimado, se por acaso estiver desanimado, lembra, eu vou continuar, porque é Deus quem garante. Lembra de Hebreus 6, finalzinho, tá? Terceiro bullet, por meio de duas coisas imutáveis, o que a gente não falou aqui, né? Ele fala isso no verso 18, se eu não me engano, né? Através de duas coisas imutáveis, Deus garante a promessa. Ele só falou do quê? O 17 é a forma que eu entendo, ele fala da natureza imutável do seu propósito. Então, as duas coisas imutáveis, né, que é por elas que é impossível que Deus minta, é o próprio Deus e o seu propósito, né? Que a gente chama a conversão hoje na casa, o seu propósito. Dentro desse propósito tem várias promessas. Então, algumas pessoas dizem que a segunda coisa imutável, além do próprio Deus, é a promessa ou são as promessas, né? Eu fico com o entendimento de que é esse propósito maior do Senhor, ele é imutável. Mas as promessas também são. No quarto ano de Jesus é a nossa esperança, nós temos isso e nós sabemos o que nós podemos esperar. Né? Nós podemos esperar que Jesus está conosco, né, nesse momento, com as nossas dificuldades, e isso faz toda a diferença. E aí, na minha caminhada cristã, posso dizer para vocês, faz toda a diferença para Jesus embarca no momento das aflições e das dificuldades. E a gente se apegar nas promessas, né? Nas promessas que ele nos faz para o futuro. Lembrando que é o próprio Deus quem garante isso. E o último bullet, ele é tudo que Deus prometeu, cumpre e cumprirá. Isso aqui, na verdade, acho que eu já estava cansada no final, mas Deus cumpre e cumprirá as promessas. E agora, sim, para concluir, eu desejo que vocês, né, o desejo do meu coração é que todos nós aqui a gente possa amadurecer na caminhada cristã, que a gente deixe de tomar leite, que a gente possa avançar para os alimentos sólidos, que a gente possa buscar mais o entendimento da palavra, porque Deus teve todo o cuidado de se revelar para nós através da sua palavra, que a gente não seja negligente no estudo da palavra. É por isso que a gente se reúne aqui, a gente entende, e é fazendo o que a gente faz aqui que a gente cresce, mas precisa ter no individual. Né? Nós somos chamados para buscar Deus no individual também, principalmente no individual. Então, eu isso com vocês, louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que com fidelidade cumpre suas promessas, que através do seu propósito e amor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, que cada um aqui busque o que é ser resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode encontrar essa resposta através do estudo da palavra de Deus. Essas dúvidas, esse vazio que existe no coração de todo ser humano, ele é escondido através de Deus. Porque foi ele que nos criou. E sejamos encorajados a responder essa promessa, entregando nossas vidas inteiramente a Jesus, aquele que tem poder para salvar. Louvor a ele eternamente. Eu queria orar mais uma vez para a gente fechar esse momento, depois abrir para quem quiser complementar mais alguma coisa, mas eu acho importante a gente, nesse espírito, individualmente, em silêncio, pedir a Deus que cumpra o propósito dele individualmente nas nossas vidas, em resposta a tudo que nós ouvimos nessa noite. Amém.
Seria bom. Vai ter cantor aí, vai ter guitarrista. Ih, tocou o coração. Não tem nada programado, sabe? Ó, não tem nada programado. A segunda música que você sugeriu, imagina. A Gata sugeriu, né? Quando a Gata estava falando, né? Veio mais perto que quer estar, mas eu lembrei que ela sugeriu perto que quer estar. Então. Não, é mais perto que está, mais. Então ela sugeriu perto que quer estar, junto com os seus pés, né? Vamos louvar o Senhor. Perto quer estar. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor, a tua grandeza, Pai. Tu és grande, Senhor, misericordioso. Obrigado pela tua presença conosco, obrigado pela tua palavra. És Criador dos céus e da terra, Pai. Por que não olhar isso para nós, mesmo sendo pequenos, Pai? Estamos aqui na tua presença, para te louvar, agradecer o teu nome, Pai. Ó Deus, que possamos estar de coração sincero, como foi falado aqui, de todo o nosso coração, te buscando, Pai, porque quando buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos te encontrar, Senhor. Se há alguém fraco aqui nesse momento, desanimado, Pai, se estamos fracos e desanimados, renova as nossas forças com a tua verdade, com a tua palavra, Pai. E te louvaremos, Senhor, e agradeceremos o teu nome, porque só tu és merecedor de toda honra, de toda glória, Senhor, de todo louvor, tudo que acontece é por ti, para ti. Possamos ter consciência disso, vinda de ti, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
esperamos que vocês venham mais vezes, assim que o corona melhorar e permitir que a gente se reúna com mais frequência. O próximo estudo vai ser online. A gente ainda está somente a cada 15 dias aqui, mas em breve isso vai ser resolvido. Eckson, boa noite. Foi um prazer tê-lo aqui. A próxima vez tem que passar aqui. Se não estiver muito longe, dá uma passada que só.